Vamos à segunda rodada. Zé, o número de CPIs revela fragilidade da base aliada? Não. A CPI ela é um instrumento da minoria. Por isso que a Constituição prevê que basta 1/3 da assinatura dos parlamentares para ser criada. Ou seja, embora a condução seja da maioria, porque é assim que funciona a democracia, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é criada pela minoria. Então, portanto, o que acaba acontecendo muitas vezes, e isso é uma realidade brasileira, desde que se descobriu a CPI como um instrumento de teatralização do cenário político ou um instrumento de defesas de teses, não de investigações sérias, o que acaba acontecendo é que se pretende ocupar o espaço regimental do número de CPIs admissíveis pelas CPIs mais desnecessárias. Então, o governo muitas vezes articula para impedir CPIs que lhe tragam desgaste nessa tese da demonstração de teses, a oposição quer produzir desgastes ao governo e aí acaba se criando um universo de CPIs absolutamente indesejável e desqualificador no parlamento. Ou seja, a CPI é um instrumento democrático? É, mas ela é uma comissão extraordinária para casos extraordinários, relevantes, que exista uma avaliação de que não estão sendo bem apurados, que envolvem autoridades que efetivamente estão conseguindo se furtar da investigação ordinária. Por isso eu acho que realmente esse quadro apenas desqualifica o parlamento e prejudica oposição e governo. O Caio, o número de CPIs revela a fragilidade da base aliada? Olha, eu, pelo contrário, destacaria a força de articulação do governo para frear a CPI do 8 de janeiro, né? Porque, assim, aproveitando os adjetivos aqui enunciados pelo debatedor, né, o 8 de janeiro é uma questão relevante, né, e cuja investigação não parece estar sendo realizada a contento. E por que eu digo isso? Porque a gente teve o caso, né, de imagens sob posse do governo, então que detinha a plena informação sobre o que realmente tinha acontecido. Uma fração dessas imagens é divulgada oficialmente, em caráter oficial, para a imprensa, certo? Depois, por meio da Lei de Acesso à Informação, né, é decretado ou é determinado ou é comunicado o sigilo dessas imagens, certo? E depois, só por meio da reportagem da CNN, com a íntegra das imagens, a gente teve uma percepção muito melhor do que realmente tinha acontecido aquele dia e da participação de membros do governo Lula, né, na facilitação da entrada de manifestantes que não arrombaram qualquer porta no Palácio do Planalto, entraram a pé, né, sem grandes esforços, foram, de certa forma, ciceroneados, né, por membros do GSI, né, inclusive com direito à aguinha. E isso, obviamente, ofendeu aí o senso de justiça, ofendeu a sensibilidade de muitos brasileiros. E é óbvio, falando sobre versões, é óbvio que a gente quer ouvir os depoimentos e não dá para tomar eles como verdade. São versões, especialmente do então ministro do GSI. Sim. Zé Eduardo tem 1 minuto para réplica. Muitas vezes a gente, porque quer, ao invés de olhar o oceano, olha a ostra. Ao invés de olhar o bosque, olha apenas uma sementinha da árvore. Nós estamos diante de um grande movimento que todos sabem como aconteceu, em que houve a invasão de 3 palácios, em que pessoas foram presas por destruírem 3 palácios, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. E, no entanto, se fala que precisa da CPI para analisar as imagens da invasão de um palácio em que teria havido uma omissão efetivamente do controle. Ou seja, olha-se este ponto porque se quer desviar a atenção do bosque. O bosque é terrível. O bosque é claramente colocado em algo que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma tentativa de golpe de Estado. E não era um autogolpe de Lula, era um golpe do governo que saiu, engendrado, costurado, revelado inclusive por mensagens telefônicas entre as pessoas que estão presas hoje, por força dessa investigação que está sendo bem conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Caio. Olha, nada disso que foi mencionado pelo Zé Eduardo tem caráter de prova. Pelo amor de Deus, você recebeu uma mensagem. Aliás, que sequer foi divulgada a resposta, né, do receptor dessa mensagem, não vai configurar um golpe de Estado. E não faria sentido nenhum um golpe com um presidente fora do Brasil, hospitalizado, desinvestido de cargo público. Isso daí é uma alucinação. Agora, o que seria interessante seria então nós termos acesso
a íntegra das imagens, não apenas do Palácio do Planalto, mas também do Congresso e também do prédio do STF. Porque o que a gente sabe por eventos anteriores lá em Brasília, como a manifestação radical de 20 mil manifestantes, né, do Movimento Sem Terra, que tentaram invadir o STF, é que as forças de segurança de Brasília, com algumas dezenas de homens, conseguiram repelir esse movimento. Então é óbvio que precisa ser analisado o caráter eventualmente golpista dessas manifestações, mas também eventual facilitação por parte do governo de turno.